No primeiro dia da minha vida como nora, minha sogra estabeleceu as regras. Você só poderá comer depois que toda a família tiver comido. Eu concordei com um sorriso. No dia seguinte, não preparei o jantar e disse uma frase que a deixou em choque. Na primeira noite de núpcias, quando os beijos e abraços ainda não haviam esfriado, minha sogra, Dona Ivone Almeida, friamente, jogou sobre a cama um compilado de regras familiares absurdas. A esposa nesta casa deve saber o seu lugar inferior. Ao pôr a mesa, você deve ficar de pé e observar até que os mais velhos tenham comido. Depois retirar tudo e só então você terá permissão para comer o que sobrou. Meu marido Paulo abaixou a cabeça, impotente, enquanto minha sogra, com um ar vitorioso, esperava minhas primeiras lágrimas de desespero. Mas eles se enganaram. Eu não chorei. Eu concordei instantaneamente e com um sorriso. E na manhã seguinte, toda a família Almeida percebeu, com horror, que quando a nora, que trabalha como contadora-chefe, usa a submissão absoluta para um contra-ataque, o preço não é apenas o ronco de estômagos famintos, mas o colapso de todo um império de autoritarismo antiquado. Os sons dos brindes do casamento mal haviam silenciado, e no antigo apartamento em Higienópolis ainda flutuava um leve aroma de perfume importado. Eu, Helena, uma mulher acostumada à aridez dos números no cargo de contadora-chefe de uma grande empresa, tinha acabado de cruzar oficialmente o limiar da casa dos Almeida no status de esposa de Paulo. O casamento foi grandioso. Os convidados elogiavam Paulo sem parar por ter escolhido uma esposa tão bonita, inteligente e perspicaz. No entanto, no fundo, eu sabia que a vida de nora na família de paulistanos tradicionais, com suas rígidas regras de etiqueta, nunca seria um mar de rosas. Nosso quarto estava primorosamente decorado. Roupa de cama de seda, almofadas bordadas. Paulo pegou minha mão, em seus olhos, lia-se o cansaço após um longo dia com os convidados, mas eles ainda brilhavam com ternura. Ele disse que a partir de agora, aquele era o nosso ninho, que ele sempre me protegeria e me amaria. Mas mal o calor de suas mãos me aqueceu, e uma batida seca soou na porta. A porta se abriu e Dona Ivone, minha sogra, entrou. Ela ainda usava seu elegante vestido de veludo vinho, com uma maquiagem impecável, mas seus olhos perspicazes não conseguiam esconder a severidade, para não dizer autoritarismo. Em suas mãos não havia um presente de casamento ou um envelope com dinheiro, mas um velho caderno surrado com capa de couro preta. Dona Ivone sentou-se lentamente em uma cadeira de madeira perto da penteadeira e, com um gesto, mandou que nos sentássemos. Sua voz era baixa e firme. Cada palavra era martelada como um prego. Agora vocês são oficialmente marido e mulher. A família Almeida é, desde tempos imemoriais, famosa por suas tradições. Temos uma hierarquia clara. Helena, você veio a esta casa como nora. Embora agora sejamos uma família, você deve entender claramente as regras. Neste caderno estão escritas as regras que todas as noras de nossa linhagem devem saber de cor. Olhei para Paulo e vi que ele abaixou a cabeça levemente, com uma expressão submissa. Sorri discretamente, mantendo o rosto mais respeitoso possível, e respondi: sim, mamãe, sou nova aqui, não estou acostumada. Se eu fizer algo errado, por favor me oriente para que eu possa cumprir meu dever de filha exemplar. Dona Ivone folheava as páginas amareladas, começando a ler com uma voz monótona, mas imponente. Havia de tudo, desde as regras para acordar e andar até a limpeza da sala de estar e como se deve cumprimentar ao entrar e sair de casa. Enquanto ouvia, pensava comigo mesma que aquelas coisas eram bastante comuns para uma família conservadora. No entanto, quando ela chegou ao último capítulo, o ar no quarto pareceu congelar. Dona Ivone olhou diretamente nos meus olhos, destacando cada palavra. E o mais importante, a regra mais rigorosa de nossa linhagem, referente às refeições diárias e festas: você é a nova nora. Seu status na casa é o mais baixo. Portanto, é categoricamente proibido que você se sente à mesma mesa quando os mais velhos estão comendo. Você deve esperar que eu e seu marido comamos. Limpar completamente a mesa e só então lhe será permitido comer o que sobrar. Esta é uma forma de cultivar a paciência e o respeito dos mais jovens pelos mais velhos. Paulo estremeceu. Ele gaguejou. Mãe, em que século estamos vivendo? Para que essas regras? A Helena trabalha duro o dia todo no escritório. Chegar em casa e ter que esperar assim. Isso é uma tortura para ela. Dona Ivone fuzilou o filho com os olhos. E você? Calhe a boca. Este é o estatuto da família.
não uma feira para pechinchar. Quando eu vim para a casa da sua avó, também passei fome e esperei até tarde da noite, até que toda a família comesse. Só assim mantive minha autoridade e compreendi o meu lugar. Helena, o que você me diz? Olhei para o caderno e, em seguida, para o rosto triunfante da minha sogra. Como contadora-chefe, eu estava acostumada a resolver as situações mais complicadas em relatórios financeiros. E entendi imediatamente. Aquilo era um teste de poder. Se eu chorasse ou começasse a protestar, me tornaria a nora atrevida e daria a ela um motivo para longas perseguições. Mas se eu concordasse, eu teria minha própria arma. Respirei fundo. Meu rosto assumiu uma expressão surpreendentemente calma e eu me inclinei levemente. Sim, mamãe. Suas palavras são sábias e justas. Eu entendo que a senhora deseja o meu bem. Quer cultivar em mim a verdadeira paciência da mulher brasileira. Juro seguir seu estatuto familiar de forma absolutamente rigorosa. A partir de amanhã, farei tudo exatamente como a senhora disse. Dona Ivone pareceu um pouco perplexa com minha rápida submissão. Ela pigarreou, fechou o caderno e se levantou. Bom que você entende. Certo, descansem. Amanhã, o café da manhã é às 6. Lembre-se disso. Assim que a porta se fechou, Paulo me agarrou pelos ombros apressadamente. Sua voz estava cheia de culpa. Helena, me desculpe. Eu não esperava que a mamãe fosse tão longe. Deixa eu falar com ela. Não podemos permitir que te humilhem assim. Eu afaguei a mão do meu marido. Um brilho de inteligência cintilou nos meus olhos. Não se preocupe, eu tenho meu próprio plano. Eu sou contadora. Sei como equilibrar receitas e despesas e conciliar interesses. Deixe a mamãe fazer como quer, e você verá como essa regra se tornará interessante. Na primeira noite de núpcias, deitada nos braços de Paulo, minha mente já começava a traçar um plano. Um plano no qual eu usaria as mesmas correntes que minha sogra acabara de me colocar para encurralar lá em uma situação completamente imprevisível. O amanhecer de amanhã seria o início de um novo caminho, onde a perspicácia de uma mulher moderna colidiria com preconceitos arcaicos da maneira mais sutil possível. O despertador tocou exatamente às 5h30 da manhã. Levantei-me, sentindo o ar fresco da manhã de São Paulo entrando pela fresta da janela. Como de costume, vesti-me cuidadosamente com um taior de negócios. Fiz uma maquiagem leve, mas impecável. Em vez de descer para a cozinha e fazer barulho com panelas, como se esperaria de uma nova nora obediente, sentei-me calmamente em frente ao espelho, retocando as sobrancelhas e aplicando uma gota de um perfume suave. Exatamente às 6. Desci para a sala de estar. Dona Ivone já estava sentada à mesa de jantar. Em seu rosto, a impaciência era evidente. Paulo também já estava de pé, tentando desajeitadamente preparar um café forte. Ao me ver, ele me chamou apressadamente. Helena, vá para a cozinha, prepare o café da manhã. Mamãe está esperando. Dona Ivone pigarreou, olhou para o relógio e depois para mim com um olhar inquisidor. A nova nora, e só desce a esta hora. Vamos, vá para a cozinha, faça um cuscuz ou algo rápido para comermos e depois vá para o seu trabalho. Eu estava no último degrau da escada, sorrindo docemente, mas meus pés não deram um único passo em direção à cozinha. Cruzei os braços sobre o peito. Minha voz soava suave, mas clara. Sim, mamãe, eu me lembro perfeitamente de suas instruções de ontem. A senhora disse que eu sou a de status mais baixo e não posso tocar na mesa de jantar ou na comida até que os mais velhos terminem a refeição. Pensei muito sobre isso. Se eu for para a cozinha preparar, arrumar a louça, posso acidentalmente tocar na sua comida e na de Paulo antes que vocês comam. E isso seria uma enorme falta de respeito. Não ouso desobedecer à sua ordem. Dona Ivone congelou. O garfo em sua mão tremeu levemente. Ela semicerrou os olhos e perguntou: Então você pretende deixar a mim e a seu marido com fome? Eu respondi imediatamente, com a mesma voz melíflua: De forma alguma. Estou apenas cumprindo o meu dever. Como não posso tocar na comida dos mais velhos, não posso cozinhar para a senhora e para o Paulo. Vou esperar que vocês comam em alguma padaria ou preparem algo para si mesmos. E somente quando a mesa estiver limpa e a cozinha vazia, ousarei entrar e preparar uma porção para mim. Paulo ficou pasmo. A xícara de café quase caiu de suas mãos. Ele olhava ora para mim, ora para a mãe, sem saber o que dizer. Dona Ivone ficou roxa de raiva. Ela bateu na mesa com um baque. Você decidiu usar isso como desculpa para se livrar do trabalho doméstico? Eu disse para você comer depois, mas não disse que você não podia cozinhar. Eu mantive uma calma glacial e expliquei sem pressa.
Mamãe, no estatuto que a senhora leu, está dito que não posso me sentar à mesa enquanto os mais velhos comem. E cozinhar exige que se prove a comida para ver o tempero. Isso significa que eu violaria a etiqueta. Se eu cozinhar, terei que provar o sal, terei que arrumar a comida nos pratos. Ou seja, eu comeria antes ou ao mesmo tempo que vocês. Eu sou a nova nora. Devo preservar as tradições de nossa família. Não quero que os parentes olhem para mim e digam que não sei o meu lugar, tocando na sua comida antes de vocês. Dizendo isso, olhei para o relógio e com toda a calma peguei minha bolsa. Bem, está na hora de eu ir para o trabalho. Mamãe, Paulo, sintam-se em casa. Quando terminarem de comer, podem deixar a louça. À noite, quando eu chegar, eu limpo e como a minha porção. Com licença, eu saí deixando Dona Ivone em estado de choque extremo. Ouvi sua respiração pesada atrás de mim e o chamado de Paulo, mas não me virei. Ao sair do prédio, senti um estranho alívio. Eu não queria ser insolente, mas entendia que, se não estabelecesse limites claros desde o início, seria arrastada para um turbilhão de submissão sem sentido. No escritório, pedi um café da manhã, caro para mim, um croissant fresquinho e um cappuccino quente. Sentada na sala fresca com ar-condicionado, desfrutei lentamente da minha comida, o que contrastava fortemente com a perspectiva de me encolher em um canto da cozinha, comendo restos de cuscuz frio por capricho de Dona Ivone. Eu sabia que aquilo era só o começo. Uma mulher como Dona Ivone, que viveu a vida inteira na ilusão de sua própria onipotência e adoração, não se renderia tão facilmente. Mas ela se esqueceu de uma coisa. As regras foram estabelecidas por ela e eu era apenas a pessoa que as cumpria da forma mais mecânica possível. Na contabilidade, um número errado destrói todo o balanço. E, na vida desta família, eu não permitiria um único erro na execução desse estatuto ridículo. No segundo dia após o casamento, o apartamento em Higienópolis mergulhou em um silêncio assustador. Normalmente, em famílias tradicionais, a essa hora deveriam se ouvir o som de facas, o barulho da água e o cheiro apetitoso de cebola frita. Mas hoje, na cozinha dos Almeida, estava frio e vazio. Acordei na hora certa, fiz sem pressa todos os meus procedimentos matinais de cuidados com a pele, olhei no espelho, meu rosto brilhava sem um pingo de preocupação. Ao descer, vi Dona Ivone. Ela estava sentada no sofá, segurando um jornal, mas seu olhar estava fixo na cozinha. Paulo sentava-se ao lado dela com o rosto preocupado, olhando de vez em quando para a escada. Ao me ver, Dona Ivone não conseguiu conter sua irritação e disse com sarcasmo: "E então, Helena, você planeja deixar a família passando fome hoje também? Ontem eu fiz vista grossa. Pensei que você estava cansada depois do casamento, mas hoje você ainda vai continuar com essa comédia sobre status baixo e louça intocável?" Eu me aproximei com toda a calma e me curvei da maneira mais respeitosa possível. "Sim, mamãe, como expliquei tudo ontem. Não estou fazendo comédia, mas cumprindo rigorosamente meu dever de filha. Ontem à noite não consegui dormir. Reli o estatuto da família que a senhora me deu. Na 12ª página, está claramente dito que a nora deve zelar pela pureza da refeição dos mais velhos. Acredito que, recém-acordada, sem ter tomado banho e me purificado, não tenho o direito de preparar comida para vocês. Se eu tocar nas panelas e frigideiras, profanarei sua comida. Meu status é baixo. Esperarei pacientemente que a senhora e o Paulo comam, e só então entrarei na cozinha para cuidar de mim." Dona Ivone jogou o jornal na mesa e levantou-se bruscamente. "Chega dessa baboseira. Então você quer que eu, na minha velhice, desça para a cozinha e cozinhe para você, para que você possa comer mais tarde?" Respondi suavemente, com uma voz firme, como se estivesse lendo um relatório financeiro. "De forma alguma. De jeito nenhum estou forçando a senhora a cozinhar para mim. A senhora e o Paulo podem cozinhar para si mesmos ou pedir ao Paulo para ir até a padaria da esquina. E eu, como já disse, comerei mais tarde. E como mais tarde, não preciso que ninguém cuide de mim. Eu mesma encontrarei uma solução." Paulo se levantou, pegou minha mão e disse, suplicante: "Helena, pare com isso. A mamãe já tem idade. Você não pode ceder um pouco? É só preparar o café da manhã. Não é nada demais." Olhei diretamente nos olhos do meu marido com um olhar firme. "Paulo, você me pede para ceder à mamãe, mas eu já estou obedecendo a ela. Foi a mamãe quem estabeleceu a regra de comer mais tarde. Se eu for cozinhar agora, terei que provar a comida para ver o sal. Ou seja, comerei antes da mamãe. Você quer que eu me torne uma nora que não dá a mínima para a sogra e ousa provar a comida antes que ela pegue no garfo?
Você precisa entender meus sentimentos. Estou me esforçando ao máximo para ser a nora ideal de acordo com o estatuto da sua família. Dona Ivone ficou tão zangada que perdeu a fala. Seu rosto ficou vermelho. Ela nunca havia encontrado um oponente que usasse suas próprias armas para desferir golpes tão leves, mas mortais. Ela se virou para Paulo. Chega, não fale com ela. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. Vamos à padaria, comer um pão de queijo na esquina. Não acredito que vamos morrer de fome nesta casa sem ela. Dona Ivone calçou os sapatos com um baque e arrastou Paulo para a porta. Eu fiquei na sala de estar, observando-os até que sumiram atrás da pesada porta de ferro e sorri para mim mesma. Entrei na cozinha sem tocar em um único prato da minha sogra, abri a geladeira, peguei uma caixa de leite de aveia que comprei na véspera e despejei em meu próprio copo, que trouxe da casa dos meus pais. Sentei-me no sofá macio, saboreando o leite e terminando um livro que não havia lido. Aquele silêncio era maravilhoso. Eu não precisava sufocar na fumaça da cozinha. Não precisava suportar as críticas da minha sogra sobre a cebola cortada de forma desigual ou a sopa sem sal. Eu desfrutava da liberdade na mesma gaiola que Dona Ivone havia criado para mim. Eu entendia que, nesta guerra, perderia quem perdesse a paciência primeiro. Dona Ivone estava furiosa agora. E eu tinha paciência de sobra. Eu lhe mostraria que o respeito não se constrói com regras absurdas e impostas, mas com compreensão mútua e igualdade. Se ela queria que eu fosse inferior, eu seria tão inferior que ela simplesmente não suportaria minha inferioridade. Naquela noite, voltei do trabalho um pouco mais tarde do que o habitual. Mal cruzei a porta e senti uma atmosfera densa e sombria. Da cozinha vinha um cheiro forte de miojo. Parece que após meu boicote diurno, minha sogra e meu marido escolheram a maneira mais rápida de encher o estômago. Dona Ivone estava sentada à mesa, diante dela um prato com macarrão inchado, cuja água já havia evaporado. Ela me olhou com um olhar fulminante. Sua voz falhou de raiva. Ora, Helena, você é ótima. Sumiu o dia todo, deixando sua sogra em casa se engasgando com macarrão barato. Você tem um pingo de consciência? Onde está sua moral de esposa, de nora? Coloquei a bolsa no chão, tirei lentamente os sapatos de salto e me aproximei da mesa. Não demonstrei medo nem remorso. Pelo contrário, meu rosto expressava extrema preocupação. Ô, mamãe, por que a senhora está comendo essa química? Onde está o Paulo? Como ele pôde deixá-la em uma situação tão terrível? Pensei que ele a levaria a um bom restaurante ou pediria a entrega de algo delicioso. Dona Ivone bateu a mão na mesa. Não ouse jogar a culpa no Paulo. Ele voltou tarde do trabalho e eu estava tão cansada que não queria ir a lugar nenhum. Você é a nora. É sua obrigação preparar o jantar. O que você estava dizendo sobre não ousar tocar na louça dos mais velhos? Isso é só uma desculpa para sua preguiça para zombar de uma pessoa idosa, não é? Suspirei baixinho e sentei-me em uma cadeira em frente a ela, claro, a uma distância claramente prescrita de sua mesa. Olhei diretamente em seus olhos, baixando a voz, cheia de dor na alma. Mamãe, como pode dizer isso? É tão injusto. Não sou preguiçosa. Eu também trabalho duro na empresa o dia todo, mas sempre guardo os seus ensinamentos no coração. Os mais jovens não devem tocar na mesa até que os mais velhos tenham comido. Se eu tivesse entrado na cozinha para cozinhar e arrumar a comida e acidentalmente tocasse na sua porção, teria cometido o pecado do desrespeito. A senhora disse que eu deveria esperar que vocês comessem, depois limpar tudo e só então comer. Diga-me, mamãe, a senhora já terminou sua refeição? Se já comeu e a mesa está limpa, então ousarei ir à cozinha cozinhar para mim. Dona Ivone engasgou com as palavras. Ela queria continuar a brigar, mas percebeu que estava caindo na armadilha lógica de sua própria invenção. Ela gaguejou. Então vá cozinhar. Eu não tô te proibindo de cozinhar para mim. Balancei a cabeça com um ar inflexível. Não posso, mamãe. Em tudo deve haver ordem. Se eu cozinhar para vocês, terei que entrar em contato com os alimentos, prová-los, prepará-los. Isso significa que estarei participando da refeição dos mais velhos, sem ter o direito, segundo suas regras. Se eu fizer isso e depois a senhora disser que sou uma nora mal educada que não segue a etiqueta e ousa se igualar à senhora na cozinha, para onde irei com minha vergonha? Prefiro passar fome, prefiro que me chame de preguiçosa, a ser conhecida como uma grosseira sem educação que não respeita o estatuto dos antepassados da família Almeida. Minhas palavras tiveram o efeito de um balde de água fria em Dona Ivone. Ela congelou por alguns segundos, com a boca entreaberta.
mas não conseguiu dizer uma palavra. Seus argumentos sobre o dever da nora agora foram virados por mim de tal forma que se tornaram uma barreira que a impedia de receber meus serviços. Nesse momento, Paulo entrou. Sentindo a tensão, ele correu para nos separar. Mãe, Helena, chega! Parem de brigar. Deixem-me ir comprar comida para a viagem para todos nós. Sorri para meu marido. Compre apenas para você e para a mamãe. Eu já pedi uma entrega separada para mim. Chegará em breve. Vou me sentar para comer em um canto da cozinha depois que você e a mamãe comerem. Estritamente de acordo com o estatuto. Não ouso atrapalhar a refeição suntuosa dos mais velhos. Dizendo isso, levantei-me e subi, deixando Dona Ivone sentada com seu miojo frio e um sentimento crescente de amarga derrota. Eu sabia que ela não dormiria naquela noite. Ela estava começando a perceber que o poder do qual tanto se orgulhava estava se transformando em grilhões que prendiam seu próprio conforto. E eu, sua nora obediente, era quem segurava a chave, mas me recusava terminantemente a abrir a fechadura, porque estava muito ocupada cumprindo seu próprio estatuto. Na manhã do terceiro dia, a situação na casa não melhorou para Dona Ivone. Talvez, após uma noite de reflexão, ela tenha decidido que se mostrasse firmeza, eu recuaria. Ela se levantou muito cedo, fazendo barulho com a louça na cozinha de propósito, na esperança de me acordar, esperando que eu, por nervosismo ou medo, descesse correndo para pedir perdão. Mas eu estava calma como uma rocha. Levantei-me exatamente às 6, me maquiei ainda mais bonita do que o habitual. Quando desci para a sala de estar, vi Dona Ivone à mesa de jantar com um prato de pães de sal comprados, frios e secos, de uma padaria da esquina. Paulo sentava-se ao lado dela com um rosto sombrio, cutucando o pão com um garfo. Ao me ver, Dona Ivone ergueu o queixo. Olhe só, a casa virou uma bagunça. Sogra e nora separadas, sem almoço, sem jantar decente. Agora você está satisfeita, não é? Aproximei-me com uma expressão assustada. Oh, meu Deus, mamãe, por que a senhora tem que comer esses pães de padaria? Paulo, por que você não se levantou mais cedo e fez um mingau para a mamãe? A mamãe tem idade. Comida de rua assim pode dar dor de estômago nela? Paulo suspirou. Eu não sei cozinhar nada, Helena. E você não cozinha. E a mamãe se recusa a entrar na cozinha. Eu o interrompi. Minha voz estava cheia de remorso, mas cortava como uma navalha. Mamãe, me perdoe, eu adoraria cozinhar para vocês, mas tenho medo, tenho pavor do seu estatuto. A senhora disse que eu tenho o status mais baixo, que devo comer por último. Pensei muito. Se eu fizer uma panela de sopa, a senhora comerá primeiro e eu depois. O caldo diminuirá e a carne não estará mais tão fresca. Isso significa que estou comendo as sobras da sua mesa farta, ou então estou forçando a senhora a comer da mesma panela que eu. É uma extrema falta de respeito. Por isso, decidi que para preservar sua grandeza, nunca mais cozinharei na mesma louça que vocês. Dona Ivone bateu na mesa. Pare com esse tom sarcástico. Você quer destruir esta família com sua lógica idiota. Olhei para ela e meu olhar se tornou absolutamente sincero. Não estou sendo irônica. Estou falando do fundo do meu coração. A senhora queria que eu soubesse o meu lugar? Eu o conheci. Meu lugar é não tocar na sua mesa, então cumprirei isso impecavelmente. De agora em diante, cuidarei da minha própria alimentação, e a senhora e o Paulo façam como quiserem. Pelo menos vocês sempre terão uma mesa limpa e abençoada. E esta nora de baixo status não os incomodará mais. Nesse momento, a campainha tocou. Fui abrir. O entregador me deu um pacote com um cheiro de comida de dar água na boca. Eu o trouxe e coloquei no balcão da cozinha, claro, em um balcão separado, longe da mesa de Dona Ivone. O aroma de um bife de chorizo quente com manteiga de alho e um pão recém-assado encheu todo o ambiente, abafando o cheiro dos pães frios na mesa da minha sogra. Dona Ivone olhou para o meu pacote e depois para seus pães. Seu rosto empalideceu de raiva e talvez de inveja. Ela percebeu que, enquanto tentava usar o estatuto para me forçar a comer restos, eu o usava para comer de forma mais luxuosa do que ela. Abri os recipientes lentamente, peguei uma faca e um garfo e comecei a comer com apetite, ali mesmo, no balcão da cozinha. Não a convidei, nem a Paulo, por uma razão muito simples. Não ouso convidar a mamãe e o marido a comer a comida de alguém de status inferior. Tenho medo de encurtar a vida da mamãe. Paulo olhou para mim. Em seus olhos lia-se uma clara desesperança, mas ao mesmo tempo um certo respeito.
e Dona Ivone sentou-se, e o pedaço de pão em sua boca, de repente, se tornou amargo. Ela começou a entender que sua autoridade estava sendo destruída pela assustadora obediência da nora. Nesta batalha, não proferi um único insulto, não fiz um único gesto rude. Usei apenas o que ela mesma me impôs, e eu sabia que aquela era a primeira lição que ela deveria aprender. O respeito deve ser construído sobre o amor, não sobre dogmas antigos. Eu continuaria a ser igualmente obediente até que ela entendesse que seu estatuto era um muro que a separava de uma família verdadeiramente feliz. Coma sem pressa, mamãe, gritei, saboreando um suculento pedaço de carne. Vou esperar que a senhora termine e limparei a louça. Afinal, sou uma boa nora. Não se preocupe. Dona Ivone não respondeu. Ela se levantou, jogou o pão mal comido, foi direto para seu quarto e bateu a porta com um estrondo. Eu e Paulo trocamos um olhar. Ele balançou a cabeça levemente e eu sabia que havia vencido mais uma rodada nesta guerra psicológica. Após 3 dias de tenso confronto, o ar no apartamento de Higienópolis tornou-se pesado como chumbo. Paulo, por natureza, era um homem gentil, até um pouco sem vontade própria, pois desde a infância viveu à sombra imensa de Dona Ivone. Ele se viu preso entre uma mãe que cultuava um manual de conduta arcaico e uma esposa perspicaz que não estava disposta a tolerar abusos. Naquela noite, enquanto eu estava no quarto analisando relatórios financeiros, Paulo entrou com o rosto abatido. Seus olhos estavam fundos por falta de sono. Ele se sentou ao meu lado, pegou minha mão e suspirou pesadamente. Sua voz estava cheia de súplica. Helena, eu sei que a mamãe exagerou ao te entregar esse estatuto na noite de núpcias. Mas veja, nossa casa não parece mais um lar. A mamãe é idosa, tem um gênio teimoso. Você é a nora. Ceda um passo para ela. Você não perderá nada com isso. Deixei de lado a pilha de documentos e me virei para olhar diretamente nos olhos do meu marido. Em meu olhar não havia raiva, apenas uma fria lucidez. Eu lhe perguntei, você diz para eu ceder? E como exatamente? Eu disse uma única palavra contra a mamãe? Desrespeitei alguma regra do estatuto dela? Paulo hesitou. Esfregando as mãos, ele disse, bem, formalmente você faz o que ela disse, mas está fazendo de forma muito radical. A mamãe disse para você comer mais tarde, mas não disse que você não podia cozinhar para todos. Você poderia simplesmente cozinhar como de costume, depois esperar a mamãe comer e comer você mesma. Assim a paz seria mantida e o dever de nora cumprido. Dei um sorriso amargo, um sorriso que transparecia a decepção com o homem que eu havia escolhido para marido. Paulo, você está raciocinando de forma muito simplista. Se eu for para a cozinha cozinhar, terei que provar os temperos, servir a comida nos pratos. Então a mamãe dirá novamente que sou uma nora sem vergonha que ousa tocar na comida antes dos mais velhos. Você não entende. A mamãe não quer que eu apenas cozinhe. Ela quer que eu me submeta e aceite o status de empregada nesta casa. Estou fazendo exatamente o que ela queria, para que ela veja o quão absurdas são suas leis. Não me peça para ceder, porque não fiz nada de errado para ter que recuar. Paulo começou a perder a paciência. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto. Mas olhe para a mamãe! Ela tem que comer miojo e comida de rua. O estômago dela já está doendo. Você é contadora-chefe, gerencia centenas de pessoas. Por que em casa você não pode ser um pouco mais diplomática para manter o aconchego? Eu estou entre a cruz e a espada. Estou tão cansado. Levantei-me, fui até ele e ajeitei o colarinho de sua camisa. Minha voz permaneceu suave, mas era mais firme que o aço. Você está cansado porque tem medo de encarar a verdade. E a verdade é que sua mãe usa resquícios selvagens do passado para maltratar a nora. E você quer que sua esposa se conforme com esses maus tratos pelo bem da sua paz de espírito? Paulo, eu te amo. Por isso vim para esta casa. Mas não fui contratada para ser escrava de ideias do século XIX. Estou seguindo rigorosamente as regras da sua mãe. Pelo que você me culpa, se você tem tanta pena da mamãe, por que você mesmo não vai à cozinha e prepara o jantar para ela? Ou você também acha que a cozinha é assunto de mulher e as mulheres de status inferior devem suportar a humilhação? Paulo ficou sem palavras. Ele me olhava como se eu fosse uma estranha. Talvez ele nunca tivesse pensado que uma garota com uma aparência tão frágil e suave pudesse ter uma lógica tão férrea e uma firmeza inabalável. Ele não podia me contradizer, porque cada palavra minha se baseava no mesmo estatuto que Dona Ivone havia escrito com as próprias mãos.
Ele baixou os braços, impotente, e saiu do quarto em silêncio. Olhando para suas costas curvadas, senti um pouco de pena dele, mas sabia que não tinha o direito de fraquejar. Se eu cedesse hoje, passaria a vida inteira de cabeça baixa em minha própria casa. Esta batalha não era apenas pelo meu estômago, mas pela dignidade humana e pela igualdade da mulher na família. Na noite seguinte, após um dia de trabalho estressante em uma empresa de importação e exportação, decidi me presentear com um jantar luxuoso. Passei no supermercado e comprei uma bela calda de lagosta fresca, manteiga, alho e uma garrafa de vinho branco. Ao voltar para casa, vi Dona Ivone e Paulo sentados à mesa, sobre a qual havia apenas um prato de arroz requentado e uma salsicha barata e aquecida. Cumprimentei educadamente e fui para a cozinha sem pressa. Em estrita conformidade com o estatuto, fiquei de pé e esperei. Encostei-me na geladeira, observando calmamente enquanto eles comiam. Dona Ivone, mastigando, lançava-me olhares de soslaio e em seguida pegou um pedaço de salsicha de forma ostensiva e, estalando os lábios, disse: "Ah, uma comidinha caseira simples é outra coisa. Não é como essas iguarias burguesas que só servem para engordar." Sorri e fiquei em silêncio. Esperando que Paulo e Dona Ivone pousassem os talheres, comecei a agir. Esperei Dona Ivone sair da mesa, ir para a sala e ligar a televisão para assistir a novela. Só então comecei a preparação. Não usei a louça comum, mas peguei meu próprio conjunto, comprado especialmente para mim. O cheiro de alho refogado na manteiga se espalhou instantaneamente pelo apartamento. Penetrou pelas portas da sala e subiu para o segundo andar. O aroma inebriante da carne de lagosta no molho de alho revitalizou a atmosfera antes sombria do apartamento. Ouvi o som da televisão na sala ficar mais baixo, e em seu lugar ouvi a tosse contínua de Dona Ivone. Com calma, coloquei a brilhante calda vermelha da lagosta no prato. Não me sentei à mesa de jantar principal, onde minha sogra acabara de se sentar, mas me acomodei diretamente no balcão da cozinha. A carne adocicada e firme da lagosta, combinada com a manteiga rica e o aroma de alho, era um verdadeiro deleite. Dona Ivone não aguentou. Ela entrou na cozinha, parou com as mãos na cintura e me encarou. "Helena, que modos são esses? Compra uma comida tão cara e come sozinha. Você não tem vergonha na cara? Em casa com uma sogra idosa e um marido, e você nem por educação oferece um pedaço?" Pousei o garfo, limpei a boca com um guardanapo e olhei para ela com a expressão mais inocente possível. "Sim, mamãe. Foi a senhora mesma quem me ensinou. Os mais jovens não devem tocar na comida dos mais velhos e não têm o direito de se sentar com eles à mesma mesa. Minha comida foi comprada com meu dinheiro. Sou uma pessoa de status baixo. Como ousaria oferecer-lhe, mãezinha, esta lagosta? Vocês são os mais velhos, comem um arroz simples." Isso está totalmente de acordo com seu nobre espírito conservador. "Se eu a servisse com esta comida gordurosa e sua pressão subisse ou seu estômago doce, como eu me livraria de tal pecado? Faço isso exclusivamente para manter a hierarquia e proteger sua saúde." Dona Ivone ficou muda. Seus olhos não desgrudavam da lagosta meio comida. Na verdade, ela adorava comer bem, mas seu orgulho e as regras que ela mesma estabeleceu lhe bloquearam o caminho para o prazer. Ela apontou para mim com um dedo trêmulo. Você é uma egoísta. Você gasta o dinheiro do meu filho para viver no luxo sozinha." Respondi com calma. "Mamãe, este é o meu salário de contadora-chefe. Desde o dia em que vim para cá, não gastei um único centavo do dinheiro do Paulo. Além disso, como separadamente, de acordo com suas regras, devo dividir claramente as finanças para que a senhora não se preocupe que estou gastando o orçamento da família. Eu como o meu, vocês comem o de vocês. Isso é absolutamente justo, não é, mamãe?" Dona Ivone, furiosa, virou-se e subiu as escadas. Seus passos ecoavam pesadamente na escada de madeira. Olhei para o prato com a lagosta e depois para a sala, onde Paulo estava sentado em silêncio, com a cabeça baixa. A comida estava deliciosa, mas meu coração estava apertado. Eu não queria viver assim para sempre, mas se Dona Ivone não mudasse, eu teria que ser uma gourmet solitária por muito tempo. No domingo de manhã, quando os raios de sol começaram a romper a folhagem em Higienópolis, Dona Ivone decidiu lançar uma ofensiva geral. Ela nos chamou, a mim e a Paulo, para a sala de estar. Em suas mãos ainda estava o mesmo caderno velho com o estatuto. Seu rosto hoje respirava fúria. Seus lábios finos estavam comprimidos em uma linha reta. Ela bateu o caderno com força na mesa de madeira. O som agudo ecoou pela sala silenciosa. "Chamei vocês dois para colocar os pontos nos is.
Helena, você já vive nesta casa como nora há uma semana, mas o que você está fazendo ultrapassou os limites da minha paciência. Você está usando o Estatuto da Família como pretexto para zombar de sua sogra e se esquivar de suas obrigações. Veja, desde que você chegou, o fogão desta cozinha foi aceso alguma vez? Você trata a casa como um hotel, sai, chega, pede comida chique para si mesma, ignorando a família. Que tipo de pessoa é você? Eu mantive uma compostura exemplar, sentada com as costas retas, com as mãos sobre os joelhos. Mamãe, eu sempre ouço e cumpro exatamente o que a senhora me ensinou na noite de núpcias. A senhora me disse para comer mais tarde. Eu como mais tarde. A senhora disse para não tocar na mesa até que os mais velhos comessem. Eu absolutamente não ouso ofendê-la. A senhora disse que eu sou a nova nora com status mais baixo. Nunca ousei me sentar em pé de igualdade com a senhora. Não entendo o que fiz de errado para que a senhora esteja tão zangada. Dona Ivone gritou. Não ouse me enrolar com sua língua ferina. Eu quis dizer que você deveria nos preparar o jantar, esperar que comêssemos e depois comer o que sobrasse. E não que nos deixaria passando fome enquanto compra iguarias para si mesma sozinha. Você é a nora. Deve primeiro cuidar da sua sogra e do seu marido, e só depois de si mesma. Suspirei levemente com o rosto cheio de tormento. Mamãe, foi a senhora quem me ensinou que os mais jovens não podem tocar na comida dos mais velhos. Se eu cozinhar o jantar, terei que prová-lo, o que significa que comerei antes de vocês. E se eu preparar a comida e acidentalmente tocar em sua louça, será um pecado de desrespeito. Pensei muito, e a única maneira de não quebrar as regras e preservar sua santidade é se cada um cuidar de si mesmo. A senhora mesma me ordenou que comesse separadamente. Como posso ousar comer iguarias junto com vocês? Faço isso porque a respeito imensamente. É só isso. Dona Ivone perdeu a compostura. Ela se levantou e apontou o dedo para mim. Fora! Saia desta casa imediatamente. Na família Almeida não há lugar para uma nora tão desprezível que usa demagogia para oprimir a sogra. Paulo levantou-se em pânico para apartar a briga. Mãe, acalme-se. A Helena está apenas fazendo o que você queria. Por que expulsar-la logo de cara? Vamos conversar. Levantei-me, sem demonstrar o menor medo ou pânico. Olhei calmamente para Dona Ivone. Se a senhora quer que eu saia, sairei agora mesmo. Mas antes de ir, quero lhe perguntar uma coisa. A senhora impôs esse estatuto para construir uma família feliz ou para criar uma prisão para a nora? Se precisa de uma empregada gratuita que suporte humilhações sem questionar, escolheu a pessoa errada. Mas se precisa de uma nora que respeite os mais velhos, mas tem sua própria dignidade, a senhora deveria reconsiderar seu estatuto. Com licença, vou arrumar minhas coisas. Virei-me e fui embora. Minha alma estava leve. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. A falta de vontade de Paulo e a ditadura de Dona Ivone tornaram esta casa sufocante. Se eu precisasse sair para manter minha dignidade, estava pronta. Mas eu tinha certeza de que Dona Ivone não me deixaria ir tão facilmente, pois ela tinha outro problema financeiro cuja escala ela ainda não previa. Quando eu estava arrumando minhas coisas na mala, Paulo entrou correndo no quarto. Ele me abraçou por trás e disse suplicante: Helena, não vá. A mamãe só disse isso no calor do momento. Eu te imploro, fique, eu vou falar com a mamãe. Tirei seus braços e me virei para ele. Paulo, a questão não é ir ou ficar. A questão é a igualdade. Você vê, a mamãe me trata como uma criatura alienígena que precisa ser adestrada. Não posso viver assim. Tudo bem, por você, ficarei mais uma vez, mas a partir de hoje, tudo será diferente. Desci e vi Dona Ivone sentada, perdida, na sala de estar. Não levei a mala, mas segurava uma pequena folha de papel. Sentei-me em frente a ela. A voz profissional de uma contadora-chefe soou. Mamãe, depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que morar junto, quando cada um tem suas próprias visões, é muito caro e desgastante. Como eu, como separadamente, e sou proibida de usar a cozinha comum para servi-los, a partir deste mês, peço permissão para mudar o sistema de contribuição financeira na família. Dona Ivone levantou um olhar desconfiado para mim. O que você está tramando? Expliquei sem pressa. Antes, o Paulo disse que daríamos à senhora R
3.000 por mês para as despesas da casa. No entanto, como não como em casa e não uso os mesmos produtos que você, 500 por mês. O resto do dinheiro guardarei para minhas refeições fora de casa. O Paulo paga a parte dele e a senhora a sua. É justo e totalmente de acordo com o espírito de alimentação separada que a senhora estabeleceu. Ao ouvir isso, o rosto de Dona Ivone mudou. Ela tinha uma aposentadoria pequena e todas as despesas da casa até então eram cobertas pelo salário de Paulo e agora também pelas minhas contribuições. A perda de uma quantia tão grande todo mês a feria profundamente. Ela gaguejou. Você é tão mesquinha, só pela conta de consumo, e o meu trabalho de administrar esta casa? Sorri. Mamãe, a senhora administra a casa para si mesma e para o Paulo. Eu não ouso incomodá-la. Eu compro minha própria comida. Lavo minha própria louça com meu próprio detergente. Limpo meu próprio quarto. Acredito que erre, 500 cobrem com folga o que eu uso. A senhora me ensinou a saber o meu lugar, então devo proteger minha carteira para cuidar do nosso futuro, meu e do Paulo. Dona Ivone olhou com raiva para Paulo, esperando que o filho dissesse algo, mas Paulo apenas baixou a cabeça. Ele entendia que se me forçasse a pagar mais, eu me mudaria imediatamente. A raiva de Dona Ivone agora foi substituída pela ansiedade financeira. Ela percebeu que sua autoridade não podia encher uma carteira vazia. Ela pegou, ressentida, os R$ 500 que eu coloquei na mesa, sem dizer uma palavra. Eu sabia que tinha desferido um golpe poderoso em seu ponto mais fraco, a ganância e o cálculo. Uma vida igualitária exige não apenas lógica, mas também independência econômica. E eu, uma contadora-chefe, nunca me permitiria ficar no vermelho no mundo dos números. Após 3 dias se alimentando de miojo e comida de rua para domar a nora pela fome, Dona Ivone, que já tinha gastrite, começou a ter problemas de saúde. A doença crônica piorou e ela passou a segunda metade do dia segurando a barriga, gemendo de dor. Paulo trabalhava de manhã até tarde da noite e não havia ninguém para cuidar dela, exceto eu. Na quarta-feira voltei do trabalho mais cedo. Mal entrei em casa e vi Dona Ivone se arrastando sozinha na cozinha. Ela tentava descascar batatas, mas suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido. Ao me ver, ela perdeu seu ar arrogante habitual. Apenas me lançou um olhar rápido e voltou a se curvar sobre a panela. Entrei na cozinha sem pressa, servi-me de um copo d'água e, encostada no batente da porta, olhei para ela. Eu comecei a falar. Em minha voz havia uma preocupação muito sutil. Oh, mamãe, por que a senhora veio para a cozinha? Sua gastrite piorou. Por que não está descansando? Dona Ivone suspirou pesadamente. Sua voz estava fraca. E se eu não cozinhar, o que vamos comer? O Paulo chega tarde hoje. Não vou deixá-lo passar fome. De você eu nem falo. Não ouso te incomodar. Aproximei-me e olhei para as batatas que ela estava descascando. Mamãe, a senhora está descascando errado. Os olhos precisam ser retirados mais profundamente, senão a barriga vai doer ainda mais. Deixe-me mostrar como se faz. Dizendo isso, fiquei ao lado dela e apontei com o dedo para a batata, mas categoricamente não a toquei para ajudar. Eu mantive minha palavra firmemente. Os mais jovens não tocam na comida dos mais velhos. Eu a elogiei. Mamãe, que dona de casa prendada a senhora é. Nessa idade, cozinhando com as próprias mãos pro filho. O Paulo tem tanta sorte. Eu a admiro imensamente. Se eu entrar na cozinha, só vou estragar tudo com minha falta de jeito. E se eu estragar sua refeição, será um grande pecado. Dona Ivone ergueu os olhos para mim. Neles, lia-se um cansaço terrível e algo parecido com uma súplica, escondida sob uma casca de orgulho. Ela disse com a voz trêmula. Helena, talvez você possa me ajudar a preparar o jantar hoje? Estou tão cansada. Mal consigo ficar de pé. Sorri com ternura, mas de forma absolutamente inflexível. Mamãe, eu adoraria ajudá-la. De verdade, muito, mas tenho tanto medo. A senhora se lembra do estatuto da família? Se eu tocar em suas panelas agora, amanhã a senhora vai melhorar e dirá novamente que quebrei a hierarquia, que me aproveitei de sua fraqueza para tomar a cozinha. Prefiro deixar a senhora se esforçar um pouco hoje a vê-la chateada depois por causa do meu comportamento mal educado. Aguente firme, mamãe, está quase pronto. Dizendo isso, subi lentamente para tomar banho, deixando Dona Ivone de pé, sozinha, no meio da cozinha fria. Eu sabia que estava sendo cruel, mas essa crueldade era necessária para que Dona Ivone entendesse o valor do apoio. Antes, ela considerava que a nora era obrigada a cozinhar,
que era uma grande graça de sua parte permitir que a nora a servisse. Agora, ela deveria entender que, ao privar alguém de igualdade, ela se privava do direito à ajuda. Naquela noite, Paulo voltou para casa e encontrou a mãe deitada, exausta, no sofá, e uma bagunça na cozinha. Ele correu para o meu quarto, procurando-me com acusações. Helena, por que você viu que a mamãe estava mal e não a ajudou? Você está passando de todos os limites. Olhei calmamente para meu marido. Passei a noite inteira ao lado da mamãe, encorajando-a e dando conselhos. O que você chama de ajuda? Tocar na comida da mamãe e levar uma bronca por quebrar o estatuto? Eu sigo rigorosamente a etiqueta de sua família. Se você tem tanta pena da mamãe, a partir de amanhã, saia do trabalho mais cedo e cozinhe para ela. Não jogue tudo nas minhas costas quando sua própria mãe me proibiu de tocar na comida dela. Paulo ficou em silêncio. Ele percebeu que nesta família todas as regras se voltavam contra aqueles que as criaram. E eu continuava sendo a nora mais obediente do mundo, porque cumpria o estatuto sem um único erro. Após longos dias de Guerra Fria, o apartamento em Higienópolis de repente recebeu um novo sopro de vida. Mas não era o calor dos laços familiares, e sim o início de uma nova intriga de Dona Ivone. No sábado de manhã, enquanto eu bebia meu chá tranquilamente perto da janela, Dona Ivone entrou na sala com um passo surpreendentemente imponente. Ela usava um conjunto de seda cor creme, e em seus lábios havia um sorriso que eu tinha certeza escondia alguma intenção. Ela se sentou em uma poltrona antiga, bateu os dedos na mesa e anunciou solenemente: Helena, você já mora nesta casa há algum tempo. Em breve, no dia 15 deste mês, é o aniversário de falecimento do avô do Paulo. É o dia de memória mais importante do ano para toda a linhagem Almeida. Todos os anos eu organizo tudo sozinha, mas este ano temos você, a nova nora, e quero que você assuma a preparação do almoço em memória dele, para que os parentes vejam que nora prendada nós temos. Pousei a xícara calculando tudo mentalmente. Hoje era dia 8, o que significava que faltava apenas uma semana. Sorri educadamente. Sim, mamãe, o aniversário de falecimento é muito importante. Eu, como nora, certamente tenho responsabilidade. Mas, mamãe, a senhora se esqueceu de que eu sigo o nosso estatuto familiar. Tenho um status baixo. Se eu assumir a preparação do banquete, tocar na comida ritual e na louça dos parentes mais velhos, temo que os tios e tias me condenem por não saber a hierarquia. A senhora é a nora mais velha da linhagem. Sua autoridade é tão grande, como ouso passar na sua frente? Dona Ivone acenou com a mão. Em seus olhos brilhou um cálculo. Não se preocupe com isso. O aniversário de falecimento é uma ocasião especial. Eu te dou total liberdade para comandar a cozinha. Mostre seus talentos culinários, para que seu marido e eu possamos nos orgulhar de você. Você é contadora-chefe, excelente em cal. Tenho certeza de que algumas mesas com petiscos não serão um problema para você. Esta também é uma chance de reparar sua culpa por todos os problemas recentes. Você me entende, não é? Eu a entendia muito bem. Dona Ivone queria usar a opinião dos parentes para me encurralar e me forçar a servir. Se eu fizesse tudo bem, ela levaria os louros para si, dizendo que educou bem a nora. Se eu cozinhasse mal ou me recusasse, ela teria um motivo para me envergonhar diante de toda a família como uma moça preguiçosa e atrevida. Assenti suavemente. Sim, já que a senhora me confiou isso, eu concordo. Prepararei um dia de memória que nossa família lembrará por muito tempo. Mamãe, descanse. Prepare-se para receber os convidados com todas as honras. Paulo, que estava ao lado, alegrou-se com meu consentimento. Ele pensou que era um sinal de reconciliação, o fim da divisão à mesa de jantar. Ele se apressou em acrescentar: graças a Deus você concordou. Tirou um peso das minhas costas. Se precisar comprar alguma coisa, me diga, eu ajudo. Olhei para meu marido com um sorriso ainda mais enigmático. Não se preocupe, eu mesma sei o que fazer para corresponder ao status de nora respeitosa, como a mamãe quer. Durante toda a semana seguinte, fui ao trabalho como de costume. Saía cedo, voltava à tarde. Dona Ivone via que eu não estava fazendo nada, não encomendava produtos, não comprava carne pro assado, não encomendava tortas. Ela começou a ficar nervosa. Todas as noites, quando eu voltava, ela ficava ao pé da escada e perguntava: Helena, como está a preparação para o almoço? Quer que eu te lembre dos endereços de bons açougues? Eu sempre respondia com calma: não se preocupe, mamãe. Está tudo planejado. Eu sou contadora.
tudo deve seguir um cronograma rigoroso. No dia, a senhora verá que nada foi esquecido. Na verdade, eu não havia encomendado um único prato, não havia comprado 1 grama de carne ou farinha. A única coisa que trouxe para casa na noite do dia 14 foi uma cesta de crisântemos amarelos vibrantes e 2 grandes velas de cera. Coloquei-a solenemente em frente à fotografia do avô. Dona Ivone entrou na cozinha, viu a geladeira vazia, o fogão impecavelmente limpo, sem nenhum cheiro de temperos ou vestígios de cozimento, e entrou em pânico. Ela correu para o meu quarto. Sua voz falhou. Helena, amanhã é o aniversário de falecimento. Por que não há um pingo de carne ou grãos em casa? Você pretende ir à feira amanhã de manhã? Como vai conseguir arrumar as mesas para os convidados? Eu estava sentada calmamente lixando as unhas, respondendo com uma voz doce. Mamãe, eu lhe disse que prepararia um almoço muito especial. A senhora se esqueceu de suas próprias palavras sobre eu ser a mais nova e não dever tocar na comida dos mais velhos. Se eu começasse a cozinhar hoje à noite, o cheiro de comida se espalharia pela casa, eu teria que provar tudo. Cometeria um pecado antes mesmo do início do memorial. Preparei uma surpresa pessoal para a senhora amanhã de manhã. Vá dormir cedo para receber o tio Roberto e todos os nossos parentes em toda a sua glória amanhã. Dona Ivone acreditou em mim apenas pela metade, mas, vendo minha confiança, acalmou-se com o pensamento de que eu devia ter encomendado um buffet de um restaurante e tudo seria entregue amanhã. Ela saiu ressentida para seu quarto, jogando por último. Faça o que quiser, mas se amanhã você me envergonhar na frente da família, eu não te perdoarei. Eu a observei ir embora e ri baixinho para mim mesma. A surpresa que preparei, a senhora lembrará até a velhice. Neste jogo, vence quem dita as regras, e eu lhe mostrarei o quão magnificamente suas regras funcionarão na prática durante uma grande reunião de família. Cedo na manhã do dia 15, o antigo apartamento em Higienópolis encheu-se com um zumbido de vozes. Tios, tias, primos e primas chegaram de toda a cidade. Dona Ivone vestia um elegante vestido lilás escuro, um colar de pérolas e com um rosto radiante recebia os convidados. Ela se gabava sem parar. Sim, este ano temos uma nova nora. Ela é tão prendada, disse que organizaria tudo sozinha para que eu pudesse descansar. Sentem-se, tomem um café. Logo tudo estará na mesa. As tias do lado dos Almeida, conhecidas por sua criticidade, acenavam com aprovação. Que sorte a sua, Ivone. A nora mais velha saber educar a mais nova assim é uma felicidade para a família. Às 8h00 da manhã, os convidados já estavam densamente sentados na sala de estar, conversando animadamente sobre tudo. Mas o estranho era que da cozinha não vinha nenhum som de facas, nenhum cheiro de cebola frita ou de um caldo rico. Paulo andava de um lado para o outro, inquieto, olhando ora para a cozinha, ora para a esposa. Eu, vestida com um rigoroso tailleur e com o cabelo cuidadosamente preso, andava com uma bandeja e servia elegantemente o chá aos convidados. A todas as perguntas, eu respondia educadamente. Sim, por favor, sorrindo com um sorriso mais encantador. Às 9, tio Roberto, mais velho da família, olhou para o relógio e perguntou a Dona Ivone. Ivone, a hora do almoço em memória está se aproximando. Por que não vejo a mesa sendo posta? Onde está a sua nora? Diga a ela para começar a trazer os pratos. Dona Ivone imediatamente ficou coberta de suor frio. Ela correu para a cozinha e me viu ainda lavando as xícaras de chá sem pressa. Ela sibilou furiosamente. Helena, onde está a comida? Por que o fogão está frio? Você está zombando de mim? Ergui meu olhar para ela. Meus olhos eram incrivelmente inocentes. Mamãe, eu estou esperando a senhora. Preparei chá e bebidas para os convidados. Quanto à comida ritual e ao almoço para os mais velhos, eu a avisei com antecedência. Meu status é baixo. Não tenho o direito de tocar na comida dos mais velhos até que eles comam. Hoje vieram as pessoas mais respeitadas de nossa linhagem. Devo mais ainda seguir a etiqueta e não ouso ofender-los nem um pouco. Dona Ivone arregalou os olhos. O que você está dizendo? Então você não preparou nada? Sorri alegremente. Mamãe, não se preocupe. Preparei uma apresentação incrível de verdadeira devoção filial que apenas uma sogra pode demonstrar a seus antepassados. Olhe para a sala de estar. Vou fazer um anúncio. Sem dar a Dona Ivone a chance de se recuperar, saí direto para o meio da sala de estar, onde todos os anciãos da família estavam sentados. Pigarreei, atraindo a atenção de todos, e disse em voz alta, clara e extremamente respeitosa.
Respeitável tio Roberto, queridos tios, tias, primos e primas, hoje é um grande dia em memória do vovô. Meu marido e eu somos novos membros da família. Em teoria, deveríamos ter assumido todas as tarefas. No entanto, minha sogra, Dona Ivone, é uma pessoa que honra sagradamente as tradições e o estatuto familiar. Ela ensina que a nova nora tem o status mais baixo e não ousa tocar na mesa ou na comida dos mais velhos, para preservar a pureza ritual e a dignidade de nossa linhagem. As pessoas começaram a cochichar. Tio Roberto franziu a testa, olhando para Dona Ivone. Eu continuei. Por profundo respeito aos ensinamentos da mamãe e para expressar o mais alto grau de reverência aos antepassados da família Almeida, minha sogra decidiu que hoje ela mesma irá ao fogão e preparará todos os pratos memoriais com as próprias mãos. Ela disse que apenas as mãos de uma anfitriã mais velha e experiente como elas são puras, o suficiente para oferecer comida aos antepassados. E a mim, devido à minha baixa posição, a mamãe permitiu apenas ficar de lado, servir o chá e atender. Luz depois que todos tiverem comido. Minha mãe já está pronta na cozinha. Por favor, queridos convidados, esperem só um pouquinho para desfrutar da maestria culinária da principal guardiã do lar da família Almeida. Dona Ivone estava parada na porta da cozinha. Não havia uma gota de sangue em seu rosto. Ela foi encurralada em uma situação sem saída. Se ela negasse tudo agora, estaria publicamente se esbofeteando pelo mesmo estatuto do qual tanto se orgulhava. Se me forçasse a cozinhar, eu usaria novamente o argumento da proibição de tocar na comida dos mais velhos e me recusaria na frente de todos os parentes. Tio Roberto disse com voz grave. Ivone, você está educando a nora com muita rigidez. Mas tudo bem, seu zelo pela família é louvável. Já que chegamos a este ponto, vá para a cozinha e cozinhe rapidamente, para dar tempo. Não nos faça esperar muito. Mulheres, quem estiver livre, vá ajudar a Ivone. Deus nos livre que a nora toque na comida e quebre seu grande estatuto. Dona Ivone parecia enraizada no chão. As tias e vizinhas, que nunca gostaram dela por sua ostentação e criticismo, aproveitaram imediatamente a oportunidade de ver, lá cair em sua própria armadilha e correram para a cozinha. É isso mesmo, a Ivone é a mais prendada de toda Higienópolis. Vá cozinhar. Nós só vamos descascar as batatas e picar a salsinha, mas provar o sal e arrumar tudo, faça você mesma para que a comida seja pura como você ensinou Helena. Dona Ivone fervia de ódio e se sufocava com ressentimento. Ela me olhou com um olhar que poderia me despedaçar, mas diante de tantos parentes de autoridade, só lhe restava cerrar os dentes e entrar na cozinha. A cozinha, geralmente tranquila, transformou-se em um campo de batalha. Dona Ivone, uma mulher de quase 70 anos, que desde a minha chegada não havia movido um dedo para um trabalho pesado, agora tinha que lidar sozinha com vários pratos para 20 pessoas. Em pânico, ela mandou Paulo ao supermercado comprar frango, carne, peixe e legumes. Paulo corria como um louco. Seu rosto estava molhado de suor. Eu, por outro lado, estava calmamente na sala de estar, conversando amavelmente com os tios. De vez em quando, eu espiava a cozinha, ficava na porta, observava e gritava. Mamãe, não coloque muito sal. O tio Roberto tem pressão alta. Mamãe, corte o frango para a maionese mais reto, senão não ficará bonito na mesa. Os parentes ainda vão rir de nós, dizendo que somos desleixados. Dona Ivone fritava, cozinhava e chorava lágrimas de sangue por dentro. Suas mãos velhas e trêmulas seguravam a faca. Os pedaços de carne saíam ora enormes, ora minúsculos. O cheiro de fumaça, queimado e óleo impregnou seu chique vestido lilás. Ela queria me chamar para ajudar, mas toda vez que abria a boca, encontrava os olhares zombeteiros das tias, prontas a qualquer momento para lembrar, lá das regras de comer depois. O almoço em memória finalmente ficou pronto, mas com 2 horas de atraso. Quando os pratos foram servidos, os parentes, olhando para o arroz empapado, o frango cortado de forma desigual e as tortas frias, apenas balançavam a cabeça, desapontados. Tio Roberto disse em voz baixa, mas alto o suficiente para Dona Ivone ouvir. A Ivone está envelhecendo, já não tem a mesma força. Para que se esforçar tanto e inventar regras tão absurdas, se tivesse deixado a Helena cozinhar, teria sido mais rápido e mais saboroso. Castigou a si mesma e ainda ficou mal com a família. Dona Ivone sentou-se, de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém.
Após a parte oficial, todos se sentaram à mesa. Em estrita conformidade com o estatuto, eu me encolhi em um canto da sala e não me sentei à mesa. Quando me convidaram, respondi modestamente: não, de jeito nenhum, não ouço. A mamãe ensina que a nova nora tem um status baixo. Ela deve esperar os mais velhos comerem, limpar a mesa e só então comer. Permitam-me ficar aqui e servi-los. Imediatamente, cochichos se espalharam por todas as mesas. As pessoas começaram a discutir como Dona Ivone era má, que inventou resquícios feudais para maltratar a nora. Mas no final ela mesma pagou o preço. Sua autoridade na família, o título de nora mais velha exemplar, do qual tanto se gabava, dissolveu-se como fumaça após um único almoço em memória. Dona Ivone sentou-se à cabeceira da mesa, mas a comida não descia. Ela via como eu sorria educadamente e radiantemente para os convidados. Era o sorriso da vitória absoluta. Ela entendia que, a partir daquele dia, aquele mesmo estatuto familiar havia se transformado oficialmente numa sentença de morte para seu poder despótico nesta casa. Quando o almoço terminou, os convidados foram embora. Exausta, Dona Ivone desabou no sofá. O silêncio voltou a reinar no apartamento, mas era o silêncio antes de grandes mudanças. Aproximei-me dela, coloquei um copo de suco de laranja na mesinha e disse em voz baixa: descanse, mamãe. Vou limpar a louça e comer o que sobrou, exatamente como a senhora queria. Dona Ivone não respondeu, apenas fechou os olhos com força, e lágrimas amargas escorreram por suas bochechas enrugadas. A maior batalha havia terminado, e era hora de estabelecer uma nova ordem. Após aquele dia de pesadelo, o nome de Dona Ivone tornou-se objeto de fofocas acaloradas em todas as esquinas de Higienópolis. As mulheres locais, que desde sempre respeitavam as tradições, mas ao mesmo tempo adoravam uma fofoca, rapidamente espalharam a história sobre o estatuto de comer depois dos mais velhos na família Almeida. Onde quer que Dona Ivone fosse, na padaria da esquina ou no mercado conhecido, ela encontrava olhares zombeteiros. Ela passou a vida inteira cuidando maniacamente de sua honra. Gastou metade da vida criando a imagem de uma elegante paulistana tradicional, que prezava as boas maneiras. Mas em apenas um dia essa imagem ruiu. As pessoas não a elogiavam por ter preparado um banquete aos 70 anos. Elas riam de suas exigências arcaicas, que fizeram com que sua própria nora amarrasse suas mãos com suas próprias regras. Na segunda-feira à tarde, Dona Ivone saiu do prédio para comprar remédios para o estômago e encontrou Dona Zélia, a vizinha do mesmo andar. Dona Zélia tinha uma nora que ela tratava com todo carinho, então a relação entre as vizinhas sempre foi fria. Dona Zélia estava varrendo a porta e gritou com sarcasmo: olha só, Dona Ivone hoje foi fazer compra sozinha. E cadê a Helena? Por que ela te dá tanto trabalho? Ou ela ainda está esperando você comer para sair do quarto? De acordo com o seu famoso estatuto, Dona Ivone ficou vermelha como um pimentão. Ela apertou com força a carteira de couro, tentando falar com calma. Ela está no trabalho. Tem assuntos importantes na empresa. E essas coisinhas eu mesma posso fazer. Não se preocupe comigo. Dona Zélia resmungou. A vassoura arrastava no chão. Ah, eu não estou preocupada. Só tenho pena de você. O bairro todo está comentando como você escolheu bem a nora. Uma verdadeira contadora-chefe, uma moça inteligente. E como ela te obedece, é impecável. Você disse para comer depois e ela realmente fica de pé esperando. Você disse que ela é de classe inferior e não pode tocar na comida. E ela te deixou sozinha na cozinha, se matando com 4 mesas. Oh, que grande felicidade a sua! Educar uma nora a ponto de a sogra chorar na cozinha. Dona Ivone não soube o que responder. Ela apressou o passo, como se estivesse fugindo daquelas palavras venenosas. Mas ao chegar à farmácia, ouviu novamente um grupo de donas de casa cochichando. Ouviram, em pleno século XXI, forçar a nora a comer restos. Os Almeida se faziam de intelectuais, mas na verdade são os antiquados. E a nora deles não é boba. Usou a própria arma contra ela. Deu uma lição na velha para a vida toda. Esses cochichos cravavam no orgulho de Dona Ivone como agulhas. Ela percebeu que a autoridade da qual tanto se orgulhava havia se tornado motivo de chacota para todos ao redor. Ao voltar para casa, ela bateu a porta com um estrondo e sentou-se pesadamente na sala vazia. Olhando para o retrato do avô de Paulo, sentiu uma onda de amargura. Ela se esforçou tanto para preservar as tradições da família, porque o resultado foi tão lamentável. Enquanto isso, eu continuava a trabalhar tranquilamente no escritório.
Eu sabia que a opinião pública estava do meu lado, mas não sentia prazer na desgraça alheia. Meu objetivo não era humilhar minha sogra, mas romper as correntes sem sentido que sufocavam minha vida e a de Paulo. Eu entendia que, quando sua autoridade ilusória ruísse, ela teria que enfrentar a realidade e aceitar as mudanças. O silêncio dos vizinhos poderia ter sido assustador, mas o despertar através da derrota era exatamente o que eu esperava dela. Na noite de quarta-feira, a atmosfera em casa estava mais pesada do que o normal. Após um jantar silencioso, no qual Dona Ivone novamente limpou sozinha os pratos miseráveis, porque eu ainda estava de lado, seguindo a regra de comer por último, ela bateu a mão na mesa suavemente. Sua voz estava rouca. Paulo, Helena, venham para a sala de estar. Precisamos conversar. Paulo olhou para mim com um olhar cansado e ansioso. Durante essa semana de tensão, ele havia emagrecido muito. Sentamo-nos em frente a Dona Ivone nas poltronas antigas. Hoje, ela parecia anos mais velha. Em seus olhos não havia mais o brilho agudo habitual. Ele foi substituído pela exaustão. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois olhou para mim. Em sua voz não havia poder, apenas amargura. Helena, você venceu. Você usou meu próprio estatuto para me fazer parecer uma tirana cruel, para me tornar motivo de chacota para toda a família e todo o bairro. Eu não esperava que uma nora novata tivesse uma mente tão afiada e uma resistência de aço. Eu mantive a calma, com as mãos suavemente cruzadas no colo. Mamãe, eu nunca quis ganhar ou perder de você. Desde o início eu disse, sou apenas uma pessoa que cumpre suas regras da forma mais rigorosa possível. Se a senhora vê que o resultado dessas regras foram as zombarias dos outros, a culpa não é minha, mas das próprias regras. Elas não são mais adequadas para a vida moderna e não há amor entre as pessoas nelas. Então Paulo falou. Sua voz tremia. Mãe, eu te imploro, que tudo isso acabe. Eu trabalho o dia todo, chego em casa e quero o aconchego do lar. E agora tenho medo de cruzar a porta. Você força minha esposa a suportar humilhações, mas no final quem sofre é você mesma. E eu sofro. Eu amo você e a Helena, mas se continuar assim, eu simplesmente não vou aguentar. Dona Ivone suspirou. Ela olhou para o filho, depois para mim. A solidão e o cansaço, após o dia do almoço em memória, a fizeram vacilar. Percebendo que o momento estava maduro, tirei da minha bolsa um documento previamente elaborado e cuidadosamente impresso. Coloquei-o na mesa e o empurrei em direção à minha sogra. O que é isso? Dona Ivone semicerrou os olhos. Respondi sem pressa. Mamãe, este é um contrato de convivência civilizada. Eu o elaborei com base nos direitos e deveres de todos os membros da família. Se quisermos continuar a viver sob o mesmo teto sem ódio, precisamos de novas regras do jogo. Regras baseadas na igualdade e no respeito mútuo, e não na submissão incondicional. Dona Ivone pegou o papel. Suas mãos tremiam levemente. Ela começou a ler os pontos que eu havia ponderado durante toda a noite, pesando cada palavra. Paulo também espiou o texto. E eu vi um raio de esperança brilhar em seus olhos. O contrato não era longo, mas era conciso e rigoroso. No estilo de uma contadora-chefe, Dona Ivone lia lentamente cada ponto. O silêncio na sala era tal que se ouvia o tic-tac do velho relógio de pêndulo na parede. Comecei a comentar quando vi que ela havia parado no primeiro ponto. Primeiro, exijo a abolição completa de tradições arcaicas, como comer depois dos mais velhos ou alimentação separada por status. Nesta família, todos são iguais. O almoço é um ponto de encontro. Quem chega mais cedo, cozinha. Quem chega mais tarde, ajuda a limpar. Sentaremos à mesma mesa, comeremos a mesma comida. Na comida não há senhores e servos, há apenas laços familiares. Dona Ivone franziu a testa, mas não objetou. Eu continuei. Segundo, as finanças. Eu e o Paulo contribuiremos de forma justa e transparente para as despesas. Esse dinheiro será usado para alimentos, contas de consumo e o pagamento de uma diarista para limpeza pesada. A senhora, mamãe, não precisará se esforçar, mas também não usará esse dinheiro para controlar nossa vida. Terceiro, as tarefas domésticas. Cozinhar e limpar serão divididos igualmente. Durante a semana, eu chego tarde, então lavo a louça e limpo após o jantar. Paulo é responsável pelas compras de supermercado pela manhã, de acordo com sua lista. Nos fins de semana, eu assumo o fogão e preparo seus pratos favoritos. E a senhora será minha conselheira, me guiando com sua experiência, não com ordens. O último ponto fez Dona Ivone demorar mais tempo. Respeito ao espaço pessoal. Mamãe,
A senhora não entrará em nosso quarto sem bater e pedir licença. Em troca, respeitaremos seu espaço pessoal. Todas as reclamações sobre a casa serão feitas diretamente, com honestidade, sem usar o estatuto para coagir. Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz era firme, mas ao mesmo tempo cheia de perdão. Mamãe, se a senhora assinar este contrato, prometo ser a nora mais respeitosa, cuidarei da senhora na doença e juntos honraremos a linhagem Almeida com nossos sucessos e felicidade. Mas se não assinar, me perdoe. Mamãe, mas eu e o Paulo nos mudaremos daqui amanhã mesmo. Já encontrei um bom apartamento mais perto do meu escritório. O Paulo terá que escolher ficar aqui para que a senhora o sirva sozinha ou ir com a esposa construir uma vida livre. Paulo apertou minha mão com força. Ele olhou para a mãe com um olhar suplicante. Mãe, por favor, nos deixe viver como filhos normais. Não nos faça escolher. Vendo a determinação nos olhos da nora e o rosto cansado e desapontado do único filho, a fortaleza inabalável na alma de Dona Ivone ruiu. De repente, ela percebeu que se continuasse a se apegar a essas regras antigas, perderia não apenas a autoridade com os vizinhos, mas também o filho, seu orgulho e o sentido de sua vida. Ela se esqueceu de que o fogo que não tem oxigênio ou se apaga ou queima a casa inteira. Minha perspicácia a forçou a encarar essa amarga verdade. Ela disse baixinho, com a voz trêmula: Eu sempre pensei que estava fazendo isso pelo bem de nossa linhagem, para que você aprendesse o respeito. Não pensei que estava os fazendo sofrer tanto. Se o bairro ri de mim, eu supero. Mas se o Paulo me abandonar para que eu vou viver... Dona Ivone pegou uma caneta tinteiro da mesa. Ela olhou para mim uma última vez, como se tentasse se certificar de que a mulher à sua frente realmente a trataria bem depois de tudo o que aconteceu. Assenti suavemente. Foi um aceno de compromisso sincero. Dona Ivone assinou no canto inferior do contrato. Sua caligrafia tremia um pouco, mas era clara. Quando a última assinatura foi feita, vi Paulo soltar um suspiro de alívio, como se tivesse se livrado de uma tonelada de peso. Ele correu para abraçar a mãe. Lágrimas brotaram em seus olhos. Obrigado, mamãe. Você verá. Nossa família será muito mais feliz. Levantei-me, aproximei-me e peguei a mão livre de Dona Ivone. Pela primeira vez, eu mesma a toquei, sem nenhuma barreira. Vá dormir, mamãe. Amanhã levantarei mais cedo e prepararei panquecas caseiras com doce de leite e frutas, como a senhora gosta. Tomaremos café da manhã juntos antes de eu ir para o trabalho. Dona Ivone não disse nada. Apenas apertou minha mão levemente. Sua capitulação não foi uma derrota para um inimigo, mas uma rendição ao bom senso e aos laços familiares. Aquele velho estatuto, a partir de então, se tornaria apenas uma triste lembrança em um caderno surrado, dando lugar a regras baseadas no amor e na compreensão. Naquela noite, Higienópolis estava tão tranquila como sempre. Mas na casa dos Almeida, um capítulo verdadeiramente novo havia começado. Na manhã daquele domingo, o sol dourado banhava os antigos telhados de São Paulo. Na cozinha dos Almeida, pela primeira vez em muitos anos, ouvia-se risos alegres e flutuava um aroma inebriante de comida fresca. Chega de caixas de fast food ou miojo preparado às pressas. Levantei-me cedo para ir à feira e comprar o doce de leite mais fresco e frutas doces. Dona Ivone desceu para a cozinha com o vestido de casa simples e o cabelo cuidadosamente arrumado. Ela não estava mais sentada no sofá esperando, com a expressão de uma carcereira. Ela se aproximou da pia, viu que eu estava mexendo com a massa e disse baixinho: Deixe-me lavar as frutas. Fique de olho na massa para não empelotar. Sorri e lhe entreguei um escorredor. Sim, mamãe, me ajude. E para as panquecas vou pegar aquela coalhada e a geleia caseira, para ficar mais gostoso para a senhora. Dona Ivone assentiu. Suas mãos enrugadas selecionavam as frutas com destreza. Paulo, que voltou da banca com o jornal do dia, parou na porta ao ver a cena e em seguida abriu um sorriso largo. Uau, hoje temos 2 cozinheiras incríveis na cozinha. Sinto que terei que comer uma porção tripla. Exatamente às 8 da manhã. O café da manhã foi servido na grande mesa de jantar. Pela primeira vez, 3 cadeiras estavam aproximadas. Convidei Dona Ivone para se sentar à cabeceira da mesa. Em seguida, sentei-me ao lado de Paulo. Ninguém estava de pé, ninguém esperava e ninguém comia restos. Dona Ivone pegou uma panqueca, cobriu-a generosamente com coalhada e deu uma mordida. Ela assentiu levemente. Deliciosa. A nossa menina cozinha bem. Só poderia ter colocado um pouco menos de açúcar no doce de leite. Eu ri. Certo, amanhã levarei em conta.
Coma mais, mamãe, ganhe forças. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera calorosa e descontraída. Conversamos sobre os negócios na empresa de Paulo, sobre os planos de reforma do sítio e também sobre convidar o tio Roberto para um chá no próximo fim de semana para corrigir a impressão sobre nossa família. De vez em quando, Dona Ivone colocava a melhor panqueca no meu prato e depois no prato de Paulo. Seu rosto relaxou. As rugas pareciam menos severas. Depois de comer, levantei-me para limpar a louça, mas Dona Ivone me deteve. Deixe, eu mesma limpo. Vocês dois vão passear na Avenida Paulista. Faz tempo que não tem um tempo só para vocês, não é? Com uma coisinha dessas, eu mesma dou conta. Olhei para Paulo, ele piscou para mim com um ar maroto. Demos as mãos e saímos para a rua, sentindo a brisa da primavera paulistana se aproximando. Eu sabia que ainda teríamos conflitos e desentendimentos pela frente. Afinal, não existem pessoas perfeitas. Mas agora tínhamos uma base sólida para nos apoiar: igualdade e amor. Minha guerra não terminou com punição, mas com cura. Usei a razão para me proteger, mas no final usei o coração para preservar a família. O apartamento em Higienópolis deixou de ser uma gaiola para resquícios ultrapassados. Tornou-se um verdadeiro lar acolhedor, onde cada um encontrou seu lugar digno sob a luz da civilidade e da humanidade. Eu estava satisfeita com este começo. Talvez tenha sido o balanço contábil mais bem-sucedido que já fechei em minha vida. O balanço entre o ego pessoal e a felicidade familiar.